Está no ar mais um Adri Podcast para você. Nós estamos recebendo hoje um profissional que cuida de quê? Da saúde da mulher. A gente costuma dizer o seguinte, né? O médico, o profissional médico que cuida da saúde da mulher, ele tem que ter, além da formação, ele também tem que ter um pouquinho da psicologia, né? Porque nós somos movidas a sentimentos, nós somos emoção pura. A gente chega para eles não só com uma patologia, às vezes nem existe ela. O que a gente precisa é de um acolhimento e muitos problemas a gente sabe que estão aí sociais, infelizmente, né? Então, assim, se o médico ele já recebe muito a mulher cuidando da saúde dela, com certas patologias, ele já precisa ter esse acolhimento, o médico, o profissional médico em geral, imagina um ginecologista obstetra, né? Então, hoje a gente chamou aqui para conversar um pouco com a gente de diversos temas dentro da ginecologia e da obstetrícia. Assim, um mundo tão amplo que é o mundo da mulher, né? Que é o nosso mundo. O Dr. Reinaldo Sobral Neto, para falar um pouco com a gente a respeito dessa vasta experiência dele, que já está aí, tem quanto tempo mesmo? 27 anos. Que já está há 27 anos na ginecologia, ou seja, é muito amor pela ginecologia, pela obstetrícia, por trazer à luz os filhos das pacientes e também por cuidar dessa paciente antes, durante e depois. Doutor Reinaldo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui, né? E vamos conversar, sim. Vai ser legal conversar, não de uma maneira tão científica, né? Para isso poder chegar até as pacientes da da melhor maneira possível. E é isso aí. É um prazer estar aqui com você. Que bom. Você está aí há 27 anos, né, nesse mercado, vamos dizer assim, né, nessa profissão, e a gente sabe o tanto, né, eu já te conheço, e sei o tanto que você gosta disso que você faz, né? Doutor Reinaldo, assim, como que funciona? É um mundo muito diferente do seu, né? Exatamente. Que é do sexo masculino, mas é um ser humano. Como que você considera esse acolhimento? Então, eu acho que esse acolhimento é o principal motivo, né, de eu ter feito ginecologia. Uhum. Porque eu acho que eu tenho essa facilidade de acolher a mulher, de estar tratando dos problemas dela. E como você mesmo falou no começo, né, da sua fala, essa parte psicológica está muito envolvida, desde a adolescência até a fase adulta, até a velhice. Então, eu acho que tem que ter algo mais dentro da ginecologia. Eu acho que você não pode ser puramente um ginecologista. Você tem que até atuar um pouquinho com essa parte psicológica, tratando também disso aí, que é um conjunto, e isso, assim, me encanta e me fascina muito. Porque se eu fico pensando, né, a gente, quando está no lugar, fica mais fácil a gente ver, né? Você muitas vezes vem, né, ali acompanhando aquela paciente desde a juventude, né? Depois aquela paciente vai casar e vai ter os filhos, depois ela vai ter a menopausa, ela vai ficar... É o que a gente quer, né? Viver muito. Exatamente. E normalmente esses médicos, eles acompanham a gente. O ginecologista da gente, eu falo que é uma coisa... É um profissional de estimação, né? Porque a gente não troca, depois que acostuma, acabou. Né? E eu sei, eu vejo, eu acompanho, fazendo a sua assessoria de marketing, a quantidade que os seus pacientes gostam de você, né? E cada fase dessas acompanha aí uma troca de hormônio muito grande, perdas significativas durante a vida, né? Inclusive assim, de outras pessoas. Isso tudo acaba afetando a saúde da gente num todo, né? E você está ali. Né? A gente tá ali um mundo muito fascinante, né? O tempo inteiro, né? Apoiando, acolhendo e tentando cada vez dar o melhor da gente para a paciente, para ela sair dali melhor do que chegou, com certeza. Com certeza. Então, eu quero te fazer uma pergunta, para a gente até abrir, assim, com uma coisa bem, começando lá de baixo, vamos dizer assim, né? Do mais novo. Qual é a idade certa que uma mãe tem que levar a filha no ginecologista? Então, essa é uma pergunta que vira e mexe uma mãe, que às vezes está consultando, me pergunta. Uhum. E a gente não tem uma regra, mas tem até pesquisa desenvolvida por uma médica, uma pesquisa que está até na FEBRASGO, na Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que o ideal é você levar a filha na consulta a partir de 10 anos. Não por questões ginecológicas, né? Mas para você já quebrar um primeiro constrangimento,
Porque normalmente o que a gente vê é a paciente chegando no consultório porque quer tomar um anticoncepcional, porque a menstruação está irregular, ou até porque já está grávida. Às vezes essa é a primeira consulta com o ginecologista. Sim. Mas o ideal é que seja em torno de 10 anos, para já quebrar esse primeiro contato. Ah, eu vou no ginecologista. Não, eu vou num médico que é ginecologista, mas eu não estou indo lá para tratar um problema ginecológico. Eu estou indo lá nesse momento para conhecer o médico e ele me conhecer, para a gente traçar um perfil lipídico da paciente, um perfil glicêmico, ver se ela está acima do peso, orientar sobre atividade física, dieta. Então, assim, em torno de 10 anos, esse é o melhor momento, porque já quebra aquele paradigma de médico e ginecologista. Uhum. Então, fica essa proposta aí em torno de 10 anos. E uma coisa, assim, durante a sua fala que eu fiquei pensando, a nossa saúde não se resume só na parte ginecológica, né? Na parte vaginal, vamos dizer assim, onde causa um constrangimento maior, seja uma mulher ou um homem, um médico ginecologista, né? O constrangimento, eu acho que é o mesmo. Porém, assim, o que é levado em consideração, que eu observo, é que vocês cuidam da saúde da mulher de uma forma integrativa, né? Exatamente. É isso que eu falei. Você já vê como está o colesterol dessa menina. Hoje em dia a alimentação é muito fácil, é muito ruim. Todo mundo come comida gordurosa, gordura saturada, que é péssima. Isso faz aumentar índice glicêmico, glicose fica alta. Então, toda essa orientação, antes da orientação ginecológica, é importante. Sim, com certeza. E você falou, né, até na menstruação, uma pergunta que veio realmente para a gente, que sempre tem nessa área, né, que eu já atuo há 25 anos com os médicos, uma pergunta que sempre tem: menstruar muito, com muito fluxo, isso é normal? Pode ser considerado normal? Ou existe assim, um padrão na ginecologia? Existe um padrão. Um ciclo regular é em torno de 21 dias, pode alguns dias para mais, alguns dias para menos, não tem problema. E o fluxo excessivo não é normal. Uma menstruação que vem com coágulo, com muito sangramento, tem sempre uma perda. E isso vai desencadear na mulher problemas, por exemplo, uma anemia. Então, um ciclo menstrual com muito fluxo não é normal. A gente tem que pesquisar ali uma doença ginecológica, um mioma, uma endometriose, uma adenomiose e várias outras patologias também, não só do útero, mas do ovário policístico, um cisto de ovário e até problema de coagulação. Às vezes a paciente tem um problema que não é ginecológico e que interfere negativamente nesse fluxo. Então, menstruar muito não é normal. Não é normal, né? É um alerta, eu vejo que isso é um alerta, né? Que tem gente que acha, eu achava normal. Não, não é normal. Até eu me deparar com um exame assustador, depois da minha segunda filha, de sangue, sabe? Então, assim, a vida inteira eu menstruei, assim, eu falo que eu nunca menstruei, eu sempre tive hemorragia. Exatamente. Né? E 10 dias no mês. Então, o remédio que o médico me dava para poder recuperar aquele ferro, né? Para não ficar anêmica, eu pedi ele inteiro, vamos dizer assim. Exatamente. E 10 dias por mês é muito. É muito. A gente tem uma média em torno de 7 dias. Mas mesmo assim, primeiro dia vem pouco, depois segundo, terceiro vem um pouco mais, e do quarto, quinto dia até o sétimo já vai diminuindo. Então, não é o tempo inteiro uma menstruação mais excessiva. Então, esse é um padrão de fluxo normal. Correto. Então, isso é um alerta bacana, né? Exatamente. Quem tiver com isso aí, gente, procura o médico ginecologista. O médico para cuidar disso é o médico ginecologista. Isso também fica uma ressalva bacana, porque hoje em dia a gente tem visto muita gente cuidando de muita coisa. Né? E as especialidades estão aí para isso, né? Eu vejo dessa forma, né? E é muito importante isso, porque é uma coisa para a saúde e é um mal a longo prazo, né? Porque mulher, a gente não menstrua uma vez por ano. Então não vai fazer mal uma vez por ano, a gente menstrua todo mês. Todo mês. Eu, por exemplo, às vezes menstruava 2 vezes no mês. Então é uma coisa que... E tinha aquilo, né? Aquela cultura de que era normal. Então... sua mãe é assim. Você puxou sua mãe, você puxou sua tia, né? Assim? Exatamente. Mas por falar em menstruar 2 vezes por mês, eu quero até colocar um adendo aqui. Por favor. Porque é uma coisa que acontece muito no consultório. Às vezes chega uma paciente que fala que está menstruando muito e que menstruou 2 vezes por mês. Então, a gente pergunta, que dia que foi a sua primeira menstruação? Foi dia 2.
E a próxima do mesmo mês? Foi dia 29. Então, aí a gente tem um intervalo do dia 2 ao 29, de 27 dias, 28. Então, não é uma menstruação anormal desde que o fluxo esteja dentro do normal. Né? Então, é muito comum essa pergunta no consultório e fica aqui já esse esclarecimento. Não é o meu caso. No meu caso era assim, eu menstruei dia 2, depois dia 17. Tava de novo. Então, assim, era uma coisa mais... E sem nenhum problema aparente. Tudo pesquisado. Então, não é uma coisa... E eu tenho amigas que passam por isso demais da conta. Aí eu vou até abrir aqui já de uma vez para te fazer uma pergunta. O DIU de cobre, ele realmente tende a aumentar o fluxo menstrual? Tende sim, porque o DIU de cobre, o mecanismo de ação dele, ele libera íons dentro do útero. E isso gera uma reação inflamatória. E tem que deixar bem claro, né? Porque confunde muito isso com infecção. Não é infecção. Infecção é quando você tem uma bactéria que não é comum ali da flora, causando uma doença. Inflamação é uma reação do organismo contra aquele corpo estranho que está ali. Então, como ele inflama o endométrio, que é a camada interna do útero, isso aumenta o fluxo menstrual. Então, grande parte das mulheres que usam DIU de cobre tem um fluxo menstrual aumentado. Mas se ela tiver paciência, em torno de 6 meses, há uma redução desse fluxo e o DIU vai funcionar perfeitamente e o fluxo menstrual vai ser normal. Que bom, excelente notícia. Então agora, gente, presta atenção aí e salva, esse aqui vocês vão ter que salvar, esse vídeo. TPM. Tensão pré-menstrual. Tem algum tratamento assim, eficaz mesmo para ela? É o terror dos homens essa, né? Essa é o terror dos homens. Depende do que a gente fala de tratamento eficaz. Porque se chega uma paciente no consultório que tem TPM e que tem um monte de problemas pessoais para resolver, ela vai ter mais dificuldade de melhorar a TPM. Mas existe uma série de alternativas para a gente melhorar a TPM. E algumas pacientes saem de lá, realmente saem sem nenhum sintoma, né? Então, a gente pode usar um anticoncepcional contínuo para poder bloquear o fluxo menstrual. Mas até vou falar antes o seguinte, por que tem a TPM? Por causa da oscilação hormonal de cada ciclo. Então, quando você equilibra os níveis hormonais e não deixa essa oscilação acontecer, você melhora a TPM. Então, quando você usa, por exemplo, um anticoncepcional contínuo, só isso, você às vezes resolve totalmente o problema da paciente. Mas às vezes a paciente tem naquilo ali também um problema emocional, um casamento que não está bom, um filho que é problemático, um problema no emprego. Então você tem que associar um antidepressivo. É um ser humano. É um ser humano, uma terapia. E a gente também, eu faço isso muito no meu consultório. Eu pergunto muito para a paciente da vida dela pessoal, se é só aquela coisa orgânica que ela tem, né, de ficar irritada, nervosa, ansiosa, inchada, ou se tem alguma coisa por trás disso. Você procura, né? Você Exatamente. busca. E na grande maioria das vezes você acha alguma outra coisa por trás daquilo ali, daquela TPM. Então, quando você associa o tratamento orgânico ao psicológico, você ganha muito no tratamento da TPM, né? E além da dor que é desconfortável todo mês, a dor na mama. Então, assim, tem uma série de medicamentos, você melhora a dor na mama, você melhora a dor abdominal, mas a gente tem que sempre procurar a parte psicológica, porque a TPM tem muita coisa relacionada com o transtorno da mente ali, de ansiedade, de estresse do dia a dia. Então, atividade física, boa alimentação, medicamento e a psicoterapia sempre vai ajudar no tratamento da TPM. Então, assim, eficaz para muitas pacientes vai ser eficaz o tratamento. Por exemplo, um DIU. Se você usar um DIU hormonal, você trata a TPM de muita mulher, né? Porque ela só tem aquilo ali de problema. Agora, se ela tiver outros problemas embutidos, não adianta só você melhorar o nível hormonal dela, estabilizar o hormônio, que não vai resolver. Então, a eficácia vai depender, assim, de cada uma paciente, do dia a dia dela e da vida pessoal dela. É muito individual. Muito individual, né? É o que eu falei no início, né? Nós, mulheres, a gente é movida a emoções, todos nós. O ser humano, né? A mente comanda o corpo do ser humano. Não importa olhando de cima se é homem ou se é mulher. Né? Deus é muito perfeito.
Porém, nós temos aí umas fases já naturais, né? Que seria aquela coisa do é um momento de procriar, né? Aí os hormônios já se preparam, Exato. preparam o organismo, e muitas vezes é o que você falou, né? A pessoa já está passando certos problemas na vida, externos, que aí só piora a Só situação, piora. né? Aí não tem jeito, só piora. É isso aí, mas E de aí, toda maneira a gente tem que tratar. tem que tratar. Porque Tem que tratar, quando- porque sempre vai ter alguma melhora. E tem gente que paralisa a vida Exato. uma vez por mês, né? Eu conheço pessoas que paralisam a vida porque não aguentam, Exatamente. não suportam e falam assim, as pessoas não são obrigadas a me tolerar nessa época. Então, mas sempre vai ter uma melhora, né? Com certeza. Com certeza. Lembrando que é individual, por isso que é bacana procurar o médico ginecologista para fazer o tratamento correto, né? Para você. Às vezes não vai ser para mim a mesma coisa, né? Outra coisa, doutor Reinaldo. Uma mulher que chega para você e fala assim, tomei oxandrolona para treinar durante um tempo. E agora casei e não estou conseguindo engravidar. Isso existe? Isso tem jeito? Então, a oxandrolona e a testosterona, né, que estão sendo muito usadas aí no nosso meio, são hormônios esteroides, né? Então, na mulher, ela altera a produção de folículo, podendo causar irregularidade menstrual e dificultando a ovulação. Mas, dependendo da dose que a mulher tomou, isso vai ser só no período que ela está usando. Agora, se for doses muito altas, pode comprometer futuramente. E o tempo de uso também. O tempo de uso também, mas é reversível, tá? E aí não fica um recado só para a mulher, não, para o homem também, né? Porque quando o homem está usando a testosterona, a oxandrolona, ele diminui a produção própria dele de testosterona pelos testículos e diminui a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides. E aí, às vezes, ele tem redução até do testículo volumétrica, redução do espermatozoide, e pode ser a questão masculina que está atrapalhando a gravidez e não a questão feminina. Então, é tanto para o lado masculino como para o feminino. Então, a gente tem que ter atenção quando a paciente chega falando que não está conseguindo engravidar e usou oxandrolona, e muitas vezes o casal é atleta e está usando, e o seu marido? Como é que ele está? Às vezes, então, a infertilidade não é feminina, é masculina. Então, isso tem que ser avaliado amplamente. Mas, na maioria das vezes, é reversível. É só enquanto está no uso que dificulta a gravidez. Doutor Reinaldo, quais são os exames necessários para uma mulher? Eu nem vou dizer mais 40 mais não, porque hoje em dia eu vejo que as coisas estão modificando. Muita coisa está piorando, ok, mas muita coisa está melhorando também, né? Correto. A pandemia veio trazendo aí esse alerta, ela acendeu, nem foi a luz amarela, foi a vermelha, para a saúde no geral, né? Então, assim, para uma mulher hoje de 35 mais, quais são os exames que a gente não pode, de jeito nenhum, deixar de fazer, além de ir ao ginecologista uma vez ao ano, impreterivelmente? Então, normalmente são os exames de rotina que a gente faz, né? O hemograma, a glicose para ver índice glicêmico, avaliar os níveis de colesterol, avaliar a função renal com ureia e creatinina. Eu gosto muito de avaliar a função hepática da paciente, exatamente porque você já colocou aí da testosterona, da oxandrolona, que a gente sabe que age, né, nas células hepáticas, destruindo células hepáticas, né? Então eu gosto de acrescentar esse exame. A função tireoidiana, porque muitas vezes a gente tem um hipotireoidismo subclínico, você tem um T4 normal, mas um TSH muito aumentado. Então, a gente já sabe que aquela paciente vai evoluir para um hipotireoidismo, e você já vai orientando, porque é muito chato o sintoma de hipotireoidismo, cansaço, moleza, fadiga, falta de dinamismo de uma forma geral, né? O exame de urina é muito importante, eu estou falando por enquanto de exame simples, né? Sim. O exame de urina é muito importante, porque às vezes a paciente tem uma bacteriúria sintomática, tem uma cistite não tratada e está convivendo com aquela bactéria, e de repente ela começa a ter febre, calafrio, aquela infecção está no rim e passa a ser uma sepse, que é uma infecção generalizada. Eu já tive pacientes assim, então eu posso falar com uma experiência, com propriedade, né? Paciente até que foi a óbito, paciente que foi para o CTI. Então, a gente já tem uma experiência. Paciente que estava no seu dia a dia normal, de repente saiu, começou a passar mal.
era uma pielonefrite, já estava no rim. Então, um exame de urina, um exame de fezes, que as pessoas não gostam de fazer muito, mas é uma oportunidade de tomar um medicamento, né, para tratar alguma verminose, que é exfoliante. E os exames mais específicos, aí vai depender do sintoma da paciente também, da queixa dela, né? Eu estou com falta de libido, vale a pena já dosar uma testosterona, né? Eu estou desanimada, eu estou cansada. Vamos começar para os exames mais de ferritina, procurar mais essa medula dessa paciente, como é que ela está funcionando. Mas é uma rotina geral de exames que é nossa do dia a dia. Eu gosto também de pedir marcadores de tumores, né? Eu sempre peço, algumas pessoas não concordam com isso, porque deu um marcador alterado. Você vai fazer o quê? Na minha opinião, a gente vai investigar. Sim. Né? Então, assim, Quanto não é antes, só melhor. ali o marcador. E algumas vitaminas hoje, né? Pesquisar a vitamina B12, que é importante para a absorção de ácido fólico, absorção do ferro, o zinco, o selênio, a vitamina D, porque a gente tem muito receptor de vitamina D no nosso corpo, principalmente também para absorção de cálcio, a vitamina D ajuda. Sim, nós Então, tem uma precisamos. série desses exames que eu sempre peço. Sim. Às vezes eu exagero um pouquinho nessa rotina, mas eu prefiro exagerar, né? Uma paciente que tem um histórico de câncer de mama familiar de primeiro grau, que a gente considera mãe, tia, prima, avó e irmã, a gente já começa a pedir a mamografia. Mesmo aos 35, Mesmo né? aos 35 anos, tá? Então, essa é a rotina que eu faço no meu consultório, no meu dia a dia, e muitas vezes a gente ajuda muitas pacientes antecipando algumas coisas que podem ser antecipadas. Maravilha. Pílula do dia seguinte. Como é que é usada? Traz um esclarecimento para a gente, que a gente sabe aí, principalmente a juventude, não só, faz muito uso, inclusive indiscriminado dessa pílula, né? Então, pílula do dia seguinte, já vamos falar que é anticoncepção de emergência. Emergência não acontece toda hora. Então, você não pode ter uma relação descuidada e achar que você vai tomar uma pílula do dia seguinte e vai estar livre de gravidez. Quando ela é bem utilizada, que é na emergência, são raras as vezes que ela deve ser utilizada, ela tem uma eficácia de 75%. Então, de cada 4 mulheres que tomam, 3 vão conseguir não engravidar. Mas uma, se tiver no período de gravidez, vai engravidar. Então, você vê que ela tem uma eficácia boa, mas em relação aos outros métodos, muito inferior, né? Então, a paciente está na primeira fase do ciclo, os primeiros 14 dias, né? A fase folicular. Quando ela toma a pílula nessa primeira fase, é mais eficaz, porque a pílula de emergência pode até inibir a ovulação. Quando ela não inibe, pelo menos ela retarda 4, 5 dias. Então, o espermatozoide que foi ejaculado, ele vai morrer, porque ele não vai durar esse tempo, antes de encontrar com o óvulo e acontecer a fecundação. Quando você toma depois que ovulou, o mecanismo dela de ação é aumentar o muco do colo e impedir, dificultar a passagem do espermatozoide. E produz algumas substâncias ali que são tóxicas ao espermatozoide e às vezes eles até morrem, né? Mas nesse período ela é menos eficaz, porque ela funciona apenas como método de barreira. Ela deve ser utilizada no máximo 72 horas depois que teve o ato sexual e ela é mais eficaz nas primeiras 12 horas, mas não é para usar todo dia, né? Tem que ter a responsabilidade de saber que é um método de exceção. Não é um SOS. É um SOS, né? Funciona razoavelmente bem, mas é um SOS, como você falou. A gente não pode usar isso rotineiramente, porque vai até diminuindo a eficácia da pílula. O anticoncepcional, eu vejo assim que, pelo menos na minha época, a gente tomava por conta própria, né? Vamos dizer assim. Hoje já tem mais acesso ao médico ginecologista e tudo. O anticoncepcional, ele tem que ser o histórico tem que ser clínico, tipo assim, o meu pode ser diferente do da sua esposa, que pode ser diferente da outra, fases de vida, idade. Eu falo até por causa da própria trombose em si, né? Que tem todo esse mito aí em torno do anticoncepcional
com essa doença? Então, o anticoncepcional ele tem que ser extremamente individualizado. Você não pode chegar na farmácia e comprar aquele porque sua amiga toma aquele, né? Porque você tem que saber a condição clínica da paciente. Se chega uma paciente no consultório, obesa, fumante, sedentária, você tem risco de prescrever um estrogênio para ela, uma pílula combinada de estrogênio com progesterona, porque fatalmente você vai aumentar o risco dela ter trombose. Se você tem uma paciente que tem cefaleia, dor de cabeça constante, e ela toma um anticoncepcional que vai aumentar essa dor de cabeça, você aumenta o risco dela de ter um acidente vascular cerebral. Então, assim, esse uso tem que ser realmente acompanhado pelo ginecologista, muito bem acompanhado, e você tem que ter um retorno da paciente. Quando você prescreve um anticoncepcional, o ideal é que você mantenha um contato com ela, pelo menos nos primeiros 6 meses, mais rotineiro, para você saber a resposta que ela está tendo, né? Porque pode aumentar o risco de trombose. Mas a gente tem também anticoncepcional só de progesterona que a gente usa nessas pacientes que tem um risco aumentado. O próximo DIU, o próprio DIU, o Mirena, que é um método só de progesterona, o implante, que é o etonogestrel, que é só de progesterona, ele pode ser utilizado nessas pacientes que têm mais risco. Então, assim, a gente tem uma gama de medicamentos, inclusive uns que têm dose mais alta, outros que têm dose mais baixa. Se a paciente tem uma pele oleosa, tem mais espinha, então a gente tem uma progesterona melhor para melhorar aquela pele. Se a paciente menstrua muito, ela tem escape, a gente pode aumentar um pouco a dose do estrogênio e escolher uma progesterona melhor combinada para melhorar esse sangramento. Então é muito individualizado e tem anticoncepcional para todo mundo. A verdade é essa, mesmo para os pacientes de risco. Hoje, com o uso sozinho da progesterona, a gente consegue fazer isso de uma maneira bem tranquila. Eu até tenho muita paciente que teve trombose e eu trabalho muito junto, vou falar o nome da médica, com a doutora Gisele, Sim. que é vascular, e a gente muitas vezes discute qual que é o melhor método anticoncepcional para aquela paciente. A gente tem paciente com passado de trombose que tratou de trombose usando anticoncepcional. Nós dois juntos fazemos isso de uma maneira muito segura. Então é bem tranquilo, né? Mas tem que ter orientação médica. Anticoncepcional não dá para ir na farmácia e me dá aquele ali que minha colega toma aquele e aquele ali é bom para ela, vai ser bom para mim. Essa falta de esclarecimento já não tem mais lugar. Exatamente. Né? Eu tenho um caso drástico que eu nem conhecia a paciente, ela foi consultar comigo pela primeira vez, Sim. porque a irmã dela consultava comigo e ela ia porque a menstruação não parava. E aí ela pegou um anticoncepcional, tomou por conta dela e ela foi consultar comigo depois, de cadeira de roda, porque ela teve um AVC. Então, ela tomou o anticoncepcional que a irmã tomou e foi de cadeira de roda porque teve um AVC. Então, é complicado, né? Tem que levar isso a sério. Não dá para chegar na farmácia e me dar aquele ali. É mais um alerta para a gente, né? Outro assunto também que eu vejo que é um tema muito, além de ele ser um tema muito atual, ele, infelizmente, está cada dia mais presente nas famílias, né? Que é o problema da síndrome dos ovários policísticos, que estão cada vez mais presentes, inclusive até pelo estilo de vida das pessoas mesmo, né? Então, fala um pouco para a gente. Eu gosto muito desse assunto. Quando eu passei numa prova de concurso, essa foi a questão aberta da minha prova, né? Então, a gente tem hoje, né, muito diagnóstico de ovário policístico que não é policístico. Então, você precisa entender melhor o que é um ovário policístico. Você que eu falo, né? Não é você, né? A gente tem 3 parâmetros para fazer o diagnóstico de ovário policístico. Oligomenorreia e anovulação. Oligomenorreia é quando a paciente menstrua pouco, quando a menstruação atrasa muito, e isso gera uma anovulação. A paciente não ovula. Esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro são os exames clínicos e laboratoriais. Então, você olha para a paciente, já quando ela entra no seu consultório, uma paciente mais gordinha, no mínimo sobrepeso, que tem espinha, que tem a pele oleosa, que tem um cabelo oleoso, tem aumento de pelo, e você pede, né, os exames dela, né, específicos para o ovário policístico. Então, você vai juntar exame clínico com exame laboratorial.
E por último, o ultrassom. Quando você faz um ultrassom, aí é outra coisa. O ultrassom tem que ser muito bem feito. Porque tem muita gente fazendo ultrassom e manda lá para a gente um resultado de um ovário com 6 centímetros de diâmetro cúbico, com 6 folículos e fala que tem ovário policístico. O padrão do ultrassom de ovário policístico é um ovário que tem que ter pelo menos mais que 10 centímetros de volume cúbico e pelo menos 12 folículos em cada ovário, entre 2 e 9 milímetros. Isso é uma coisa técnica. Eu só estou expondo aqui porque você precisa desses 3 padrões. E pelo Conselho de Roterdã, você precisa ter pelo menos 2 critérios para falar que aquela paciente tem ovário policístico. Para fazer o tratamento correto. Para fazer o tratamento correto. Isso é responsabilidade. Isso. Né? Então, assim, tem muito super diagnóstico de ovário policístico que não é. Às vezes chega a paciente gordinha no consultório, sobrepeso, você pede ela para fazer uma dieta, a menstruação volta ao normal. Ela não tinha ovário policístico. Quando ela segue a orientação, né? Então, assim, primeira coisa é ter esse diagnóstico preciso. E depois, o tratamento do ovário policístico, eu costumo falar para minha paciente de uma forma assim, em consultório, igual eu vou te falar aqui agora, que o ovário policístico é para sempre. Quem tem, vai ter. É igual diabetes. Ele está ali na função ovariana. É o ovário que faz isso. É igual diabetes. Então, você tem vários métodos, depende daquilo que a paciente deseja naquele momento. Às vezes ela está incomodada porque ela não menstrua, ela só quer menstruar. Então, você vai tratar para ela menstruar. Às vezes ela quer engravidar. Aí você vai ter, às vezes, que induzir essa ovulação. Então, assim, o tratamento do ovário policístico depende daquilo que a paciente deseja. Isso não está no livro, eu converso com ela desse jeito. Fiz o diagnóstico, o que você deseja? Você quer menstruar? Você quer engravidar? O que você quer? Agora, a gente tem que ter cuidado. Não é só o que ela deseja. Quem tem ovário policístico aumenta o nível de glicose, é uma paciente que futuramente pode ser diabética e tem distúrbio lipídico, colesterol, triglicérides. Então, é uma paciente que vai desenvolver uma síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia. Então, você também não pode deixar ela passar despercebida tratando só o que ela quer. Você tem que orientar. Você precisa tratar isso porque você tem ovário policístico e, no final, você pode ter outras patologias inerentes ao ovário policístico. Então, acho isso muito importante. Estilo de vida também, né, doutor Estilo de vida também. Influencia muito. Exatamente. Né? Alimentação, dieta, atividade física, influencia demais. É o que eu falei. Às vezes você trata um ovário policístico só com dieta. Só com estilo de vida. Só com estilo mudança de vida. No estilo de vida e nos hábitos, né? Isso é extremamente bom da gente saber, porque tem muita gente fazendo uso aí de, às vezes, medicamentos, mas não muda o estilo de vida. Exatamente, aí não tem jeito, né? Não tem resultado. Exatamente, né? Você estava falando no DIU, Mirena, agora há pouco, você coloca o DIU, você faz o implante do DIU no seu consultório? Coloco no consultório e coloco em ambiente hospitalar. Depende do momento, né? Depende da paciente, né? Porque no consultório você pode fazer uma anestesia local, que não é tão eficaz, ou até sem anestesia. E no hospital, a paciente tem uma sedação. É uma anestesia venosa, acompanhada pelo anestesista, né? E que ela vai ali ficar dormindo em torno de 5 minutos para a gente fazer a inserção do DIU. Logo que acaba a inserção, ela acorda e daí meia hora, 1 hora, ela vai embora e continua o dia dela normal. Não é porque ela teve uma sedação que ela precisa interromper o dia dela, né? Ela vai depender de muito cada prático. muito prático, né? Então, eu sempre dou essa opção para as pacientes. Porque tem paciente que só de estar ali, né, fazendo um exame ginecológico, já fica mais tensa. Então, aí vai ser uma luta colocar esse DIU, vai ser muito desconfortável. E hoje, né, você tendo facilidade, não justifica você fazer a mulher passar por isso sem ter necessidade. Com né? certeza. Qual que é, assim, na sua prática clínica, qual que é exatamente o tempo que o DIU Mirena atua? São 5 anos mesmo? São 5 anos, mas tem estudo já americano falando que ele pode ficar até 8 anos com eficácia. Mas em bula ainda do medicamento, no Brasil, está 5 anos. Né? Agora, a pessoa que faz uso do DIU, seja ele hormonal ou não, isso é mito ou verdade? Olha bem, eles falam o seguinte, a mulher que tem relação sexual sem camisinha, tá? Ou com o marido, com o parceiro, com o namorado,
ela tem mais chances realmente de ter uma IST ou DST, né? Tem essa coisa mesmo de agarrar no fio, esses, sei lá, que organismos que são daquelas doenças, né? Uhum. Existe isso mesmo? Existe, mas vamos colocar um adendo, né? Os dois momentos principais para ter infecção é no momento da colocação do DIU, da inserção. Então, por isso que o DIU tem que ser colocado por um profissional especializado, né? Porque a vagina tem bactérias próprias dela, né? Que pode ascender ali pelo colo, pelo útero, chegar na trompa e causar uma doença inflamatória pélvica até pela colocação do DIU. Então, você tem mais infecção no momento da colocação. Então, tem uma técnica, né, de asepsia, tem produtos específicos para lavar a vulva por fora, para lavar o canal vaginal, tem toda uma aparelhagem específica já asséptica, sem ter sido aberta antes, esterilizada, para não ter essa contaminação. Certo. Então, o primeiro momento de contaminar é na colocação do DIU. E o segundo momento são nas que a gente chama das relações fiéis, né? Tanto da mulher quanto do homem. Então, se você tem uma relação fiel, dificilmente você vai ter uma infecção por causa do DIU. Mas se a mulher tem muitos parceiros, né? Ou se ela acha que o parceiro dela só tem ela e ele tem outras parceiras, aí aumenta o índice de infecção, sim. Porque sempre o DIU vai ser um corpo estranho. Mas é um método muito seguro e não aumenta o índice de infecção nessas pacientes aí que eu te citei. Não joguemos a culpa no DIU, meninas. Exatamente. Não joguemos a culpa no DIU. Né? Porque no momento, é muito fácil. Exatamente, né? É muito fácil. É porque eu tava com o DIU, eu já vi gente falar isso. Exatamente. É porque você transou sem camisinha. Papo aberto, né? Isso aí. E ponto. Ponto Correu o final. risco, né? Tudo na vida da gente é escolha, né? Exatamente. A gente escolhe 24 horas. Vou beber água agora? Não vou? Eu vou comer isso? Eu não vou? Eu vou agora ali? Eu não vou? Né? Tudo escolha. Até nas coisas mais simples da vida, né? Então, é uma escolha. Exatamente. Cada escolha traz consigo uma responsabilidade, né? Correto. E é isso mesmo. Agora nós vamos entrar num tema muito bacana, que eu sei que os ginecologistas adoram, menopausa. Menopausa. Primeiramente, existe uma idade padrão, acima daquilo já é menopausa. Tipo assim, a mulher, qualquer coisa que a gente dá acima dos 40 anos, eles falam que a gente está na menopausa. Né? Culpa da menopausa. Ou não? Então, a partir dos 40 anos, já é normal entrar na menopausa. Então, a gente chama de menopausa precoce, aquela que acontece abaixo dos 40 anos. Certo. E ela existe. Sim. Graças a Deus, é rara, né? E a média de entrar na menopausa é em torno dos 50 anos. Então, a mulher em torno de 50 anos é que começa a ter as falhas, né, na produção hormonal pelos ovários, e aí essa é a idade, em média, que entra na menopausa. Mas a gente tem muita mulher acima de 50 anos também, que está com um ciclo normal, que está com os níveis de hormônio normais e ainda estão vivendo aí a plenitude ovariana, vamos colocar assim, né? Então, em relação à idade, essa aí é a condição que a gente tem, né, descrita. Certo. Tá? E o que fica assim, menopausa? Tem o climatério, que é o período antes, né? Eu ouvi outro dia uma pessoa falando que a menopausa dura 10 anos. Como que é isso? Então, de uma maneira prática que eu coloco para os pacientes no consultório, né, o climatério é o conjunto ali de sinais e sintomas que a mulher sente antes da menopausa. E vamos colocar que a menopausa é a última menstruação decorrido um ano sem menstruar. Então, a gente separa assim, né? Então, no climatério já começa a ter essas disfunções que incomodam a mulher. E quando a menstruação para mesmo, aí piora, né? Tempo da menopausa é outra coisa que eu falo para toda paciente minha. Menopausa é para sempre. Porque a menopausa é quando você não menstrua mais, você não produz mais hormônio ovariano, ou cai muito o nível desse hormônio. Então, a partir do momento que você não produz, você não vai produzir nunca mais. Então, a menopausa é para sempre. Então, por isso que a mulher precisa ser ajudada para sempre. Eu estava num curso de implantes hormonais e aí alguém fez essa pergunta para o professor. Até que dia que eu vou usar hormônio?
E ele, né, brincando, falou, até o dia da sua missa de 7º dia. Né? Então, eu fiquei com isso para mim, prático e rápido. Até o dia da sua missa de 7º dia, porque você tem que ter bem-estar até lá. Né? E quando Com falta, certeza. você não tem aquele bem-estar. Então, reposição hormonal, entrei nesse assunto, né? Não é. Reposição hormonal é repor aquilo que está faltando. Então, você vai repor para sempre. Se a pessoa ficar diabética, ela não vai tomar ou o comprimido, né, hipoglicemiante, ou a insulina até o fim? Sim. O paciente hipertenso, uma hipertensão essencial, que não é de estar obeso, não é de falta de atividade física, é familiar, ele vai ter para sempre? Ele não vai tomar remédio para sempre? Então, a reposição hormonal também é para sempre. Mas né? Toda mulher precisa dessa reposição ou varia de caso em caso? Então, aí o assunto ele é complexo e extensivo. Porque tem mulher que não sente nada, passa muito bem por esse período e não quer fazer reposição. No meu caso, eu nem vi passar. Ela tem medo de ter câncer de mama, né? Porque quando você fala em reposição hormonal, eu vou ter câncer de mama, né? Então, assim, está muito ligado reposição hormonal na cabeça das pessoas ao câncer de mama. Mas não é só isso, né? Quando você entra na menopausa, você começa a perder massa óssea. A mulher tem mais chance de ter infarto quando ela entra em menopausa, porque o estrogênio que produz no ovário, ele é cardioprotetor, né? Perde massa muscular, fica mais adinâmica, com menos vontade de fazer tudo na vida. Eu estou falando das mulheres sintomáticas. Libido nem se fala, né? Isso a gente atende no consultório toda hora. Minha libido é 0. Depois que eu entrei na menopausa, minha libido é 0. Mas tem gente que não passa por nada disso. Então, assim, você também impor a essa paciente fazer uma reposição hormonal é complicado. Ela está bem. Agora, a gente tem que orientar. Seu risco cardíaco aumenta, sua massa muscular vai diminuir. É isso que eu queria. Você tem mais risco de ter fratura por causa de osteoporose. Mas não tem outro jeito de melhorar isso? Tem. Às vezes não quer tomar hormônio, não quer fazer reposição, então vai fazer atividade física rigorosa, vai ter uma alimentação saudável, vai ter menos estresse, vai ter um sono bom. Todo dia. Todo dia, né? Então você consegue ficar sem reposição hormonal tranquilamente e ter uma vida plena, né? Se você é diabético, você vai tomar insulina pro resto da vida. Se você é hipertenso, você vai tomar antihipertensivo pro resto da vida. Então, por que não repor os hormônios que te fazem falta hoje pro resto da vida? A qualidade de vida da mulher é outra. É outra. Né? Completamente diferente. Né? Desde que feito com responsabilidade. Com responsabilidade. Outra coisa, quando você começa uma reposição hormonal, obrigatoriamente você faz um monte de exames, né? Antes de começar. Exame de sangue, para poder ver nível de glicose de novo, de colesterol, né? Para dosar suas vitaminas, para dosar seus hormônios, mamografia anual. Nas pacientes que usam prótese de mama, mamografia e ultrassom, porque a prótese às vezes esconde um pouquinho, né? Da mamografia, então a gente sempre junta ultrassom e mamografia, que isso aí você fica 100% bem segura da mama, né? Ultrassom para medir espessura de endométrio, né? Porque o hormônio atua sobre o endométrio, que descama para menstruar, então a gente não pode ter um endométrio hipertrófico, né? Tem que descartar que a paciente tem um mioma, um pólipo, porque se ela tiver, quando você repõe, você pode fazer essa paciente ter sangramento, né? Aumentado, descontrolado. Então, assim, tem que ter uma preparação para você começar. Não é chegou no consultório, eu estou na menopausa, eu queria tomar um remédio. Não, não é assim. Eu preciso primeiro ver como que você está e ver qual tipo de reposição que você precisa fazer. A reposição deve ser individualizada também, assim como o uso do anticoncepcional. Polêmica no ar. Implante hormonal. Quando ele é indicado ou não é indicado de jeito nenhum? Quando ele não é indicado? Então, eu acho que a polêmica está na maneira que ele tem sido utilizado. Sim. Porque, na verdade, o implante hormonal nada mais é do que uma via diferente de oferecer a medicação. Eu, como ginecologista, eu uso o implante hormonal para fazer reposição hormonal, não para modelar corpo, né?
porque não é a minha área de atuação. Então, eu uso implante para reposição. Então, os implantes que eu uso são implantes de anticoncepcional, que a gente insere no braço, e os implantes para reposição de mulher na menopausa, que é o estradiol e a testosterona. Uhum. Às vezes, eu uso a gestrinona para tratamento de endometriose, de mioma, de sangramento uterino anormal, mas eu não uso a gestrinona, eu deixo isso bem claro para minhas pacientes, como chip da beleza. Porque, na verdade, a função da gestrinona é inibir a produção de estrogênio, e o estrogênio da mulher faz o mioma crescer, faz a endometriose proliferar, é responsável por sangramento uterino anormal. Então, quando você usa a gestrinona e bloqueia o estrogênio, você consegue melhora da endometriose, do mioma, do sangramento. O efeito colateral desse hormônio, que é ganho de massa muscular e perda de gordura, mas ele também tem efeito colateral de aumentar a oleosidade da pele, de gerar acne, de gerar queda de cabelo. Então, esse chip da beleza, ele pode virar o chip da feiura, né? Uhum. Então, essa não é a minha intenção. Então, a polêmica está nesse momento de uso para modelar a pessoa. Indiscriminado, né, doutor Reinaldo? E uma coisa que a gente conversou agora há pouco. Existe uma idade, existe uma necessidade orgânica na mulher que precisa da reposição hormonal. Exatamente. Né? E o que eu vejo hoje, que eu sou muito adepta à atividade física, à academia, ao fisiculturismo, o que eu vejo hoje são mulheres de 30, 20 e poucos anos. De 20 e poucos a 35, assim, usando já há um tempão. Já estão até com a voz assim, mais grossa. Exatamente. Né? Quando você usa testosterona em altas doses, né? Você fica com a voz grossa. E a voz grossa é irreversível. É um sintoma que não volta. Então, assim, deixar bem claro, o implante é só apenas uma via diferente. E que eu acho muito confortável. Sim, que em vez de você ficar tomando ali o seu comprimido todo dia para repor o hormônio, ou passando o seu gel todo dia, você faz um implante e fica com ele 1 ano. Sim. E assim, eu, pelo menos na minha clínica, do meu dia a dia, eu tenho ótimo resultado. Todas as minhas pacientes que usam e vencem vão lá para trocar. Querem usar de novo, né? Porque não dá para ficar sem repor. E como a gente tem a possibilidade de fazer a reposição hormonal com implante, com a dose que a gente quer, não é uma dose pré-estabelecida, que vem ali no comprimido, você faz isso de acordo com a necessidade da sua paciente, com os exames dela. É muito mais individualizado, né? E o mais legal é no outro ano. Tô bem, mas o que você quer melhorar mais? O que não ficou bom? Ah, não ficou bom a libido. Então, vamos aumentar um pouco a testosterona, desde que ela não faça efeito colateral, né? Ah, eu estou muito ainda com calor, onda de calor. Então, vamos aumentar mais o estradiol. E depois, quando a mulher vai envelhecendo, o calor, por exemplo, vai diminuindo. Então, vamos diminuir o estrogênio, né? Então, o implante é uma forma excelente, na minha concepção, de reposição. Só muda a via e a individualização para cada paciente. Então, a polêmica eu acho que fica por conta desse uso excessivo e indiscriminado que eu também concordo que tem. Em busca só da estética, Em busca só da estética. A pessoa nem tem aquela necessidade, Nem tem aquela necessidade. Doutor Reinaldo, vou aproveitar aqui sua presença. Eu li esses dias, inclusive em função da Cláudia Raia, que a mulher de 50, né, vamos dizer assim, é a nova mulher de 30. Eu até entendi quais são os aspectos que foram abordados ali, né? Mas que, como ginecologista, o que você tem para falar? Eu penso que a mulher, como ela ganhou espaço, né? E graças a Deus que ela ganhou espaço no mundo, né? A mulher de 50 é a nova mulher de 30. Porque antigamente, quando você atendia uma mulher de 50 anos, você atendia uma velha, uma senhora, né? Uma senhora de cabelo branco, grisalho, enrugada, né? Já com dificuldade de locomoção, porque ela não tratava. Então, eu penso que hoje em dia, com todos os recursos que a gente tem, de alimentação, de atividade física, de reposição hormonal, né? E isso propicia a mulher de 50 realmente ser a mulher de 30. A mulher não tem que envelhecer
porque o tempo está falando para ela, ó, você chegou nos 50. Não, que isso, né? A gente tem que ter 30. E quando a gente fica assim, melhora o nosso espírito, melhora tudo no nosso dia a dia. Então, eu concordo que a mulher de 50 hoje é a mulher de 30 e a gente está aí para trabalhar isso, para ajudar. E o ginecologista, ele é muito importante nesse aspecto. Sim. Porque ele é o clínico da mulher, né? A mulher, você acompanha clinicamente essa mulher desde lá, né? Dos 10 anos de idade, como a gente já comentou, até o fim dos dias dela, né? Então, a gente é muito responsável por ajudar essa mulher de 50, né? Ser essa mulher vigor, de 30, né? ter o vigor hoje e ser essa mulher de 30 Até porque não anos. está dando para hoje em dia, estou falando no lugar de uma mulher de 50, hoje não dá mais para a gente poder ficar à toa, vamos dizer assim, exatamente. sem ter um ganho, né? E por melhor que seja a condição, às vezes, do marido, do companheiro, ou da companheira que está ali com aquela pessoa, não dá para poder ficar. Não, de forma alguma. Então a gente precisa estar bem para produzir, né? Exatamente. E eu achei muito interessante essa matéria. Pois é, e eu falo até com a minha mulher, que vai fazer 42. Eu não quero que ela fique feia, não. Eu quero que ela seja bonitona mesmo, malhada, bonita, produzida, alegre. Porque senão, né, Deus me livre você conviver. Eu também não quero ficar sendo um médico velhão. E nem quero ter uma parceira velha, né? A gente tem que caminhar junto e envelhecer de acordo com o nosso tempo. Envelhecer é diferente de ficar velho. Exatamente. Né? Isso é muito importante frisar. Envelhecer é uma coisa, ficar velho, tem gente que fica velho novo. Pois é. Né? Muito. Agora nós vamos falar um pouquinho de uma área que eu sei que você ama, obstetrícia. Né? Essa fase que para nós mulheres é mágica e ter alguém em quem a gente confia fica muito mais fácil. A gente se sente bem mais segura, né? Primeiramente, assim, o pré-natal, ele deve começar quando? Na verdade, o pré-natal ele deve começar antes de engravidar, né? Na consulta pré-concepcional, para você fazer os exames dessa paciente, ver se ela tem algum problema de saúde que precisa ser resolvido antes de engravidar. Sim. Olhar o cartão vacinal dessa paciente, de hepatite, de tétano, e se ela não tem essas vacinas em dia, você já completar. E já prescrever medicamentos que ajudam na formação do bebê, por exemplo, metilfolato, vitamina B12, vitamina D. Então, na verdade, o pré-natal ele deve começar antes da concepção, né? Mas quando isso não é possível, porque às vezes a gravidez aconteceu e não estava programada, o quanto antes você for no seu obstetra é melhor. Por quê? Um exemplo, a gravidez ela pode estar dentro do útero ou fora do útero, na trompa. Sim. Então, quando você faz um diagnóstico de uma gravidez ectópica, que é fora do útero, muito precocemente, você evita muito transtorno na vida daquela paciente. Você pode resolver aquela gravidez ectópica por uma cirurgia videolaparoscópica, que a pessoa opera de manhã e vai embora de tarde, sem ter uma hemorragia interna, né? Como se fala. Então, quanto antes, melhor. Mas o ideal é pré-concepção. E na sua opinião, isso é uma observação que eu tenho feito. Eu tenho observado que os obstetras estão, eu vou usar uma palavra, mas talvez não seja essa, tá? Tem forçado um pouco o parto normal, que a gente chama de parto normal, que vai para o hospital, mas ganha neném sem a cesárea. Isso é um fato ou é só uma observação mesmo? Então, eu acho que não é uma coisa assim do obstetra. Eu acho que é uma coisa da mídia, né? Ah, sim. Porque a gente tem muita paciente, por exemplo, blogueira, que teve esse tipo de parto e as pessoas começam a seguir muito essas pessoas e querem imitar. Mesmo que aquilo não seja o desejo dela, mas é que ela imitar, porque aquela pessoa que ela segue, que ela se espelha, teve aquilo ali. Então, assim, são diversas situações. Como que é que aquela ali teve? Qual que é a assistência que teve por trás daquilo ali que a mídia montou para mostrar isso? Qual foi a estrutura que essa mulher financeiramente muito bem posicionada teve que estar escondida, no meu ponto de vista, para que isso acontecesse? Então, eu acho até que não é uma questão médica, eu acho que é uma questão que a paciente traz para o consultório. E acaba... Que era o parto normal. Exatamente. Né? Eu acho que é uma questão que a paciente traz mais para o consultório. Uhum. Mas muito influenciada por alguém que ela admira. Uhum. Eu vejo muito assim, eu não quero fazer cesariana por causa da cicatriz. Tem isso sim, né?
Mas tem gente que... por exemplo, eu tive 2 indicações. Eu não tive indicação de parto normal. Tem gente que não tem jeito, né? Tem que ter cesariana. Mas também é fato que a cesariana é uma cirurgia. É uma cirurgia. Né? É uma cirurgia de médio porte. Então, tem mais riscos também. Tem risco de ter uma infecção de parede, uma infecção de cavidade, aumento de sangramento, às vezes uma recuperação mais demorada. Eu falo às vezes por quê? Porque eu respeito muito o que a minha paciente deseja, né? Então, se eu for falar aqui de parto humanizado, né? Se a gente eu ia te perguntar também esse parto humanizado. Se a gente for ler o conceito de parto humanizado, é deixar que a mulher seja a protagonista do parto dela e não o médico. Então, você vai respeitar aquilo que a paciente deseja. Sim. Né? Então, quando falo de parto humanizado, parece que é só parto vaginal. E é isso que está descrito. Mas, na minha concepção, eu acho que a cesariana também é humanizada. Desde que a mulher seja protagonista, que ela queira. Não adianta uma paciente chegar no meu consultório, isso eu recebo todos os dias, né? Olha, vamos conversar sobre a sua via de parto. Você tem alguma opinião? Ela fala, eu não quero parto normal de jeito nenhum. Eu não vou falar com aquela paciente que ela que ela tem que ter parto normal. Até porque, se no final disso tudo a gente tiver uma complicação, eu forcei ela a ter esse parto normal. Da mesma maneira que quando uma paciente chega e fala, eu não quero cesárea de jeito nenhum, eu também não vou falar para ela ter cesárea, porque depois, se tem uma complicação, o médico que quis que fosse cesárea. Sim. Então, para mim, parto humanizado é isso, é respeitar a mulher e ela ser a protagonista do parto dela. Mas ela vai ser protagonista do parto dela com o acompanhamento médico. Né? Exatamente. O médico precisa tomar decisões também. De preferência no ambiente hospitalar. Exatamente. Né? Para que não haja nenhuma infecção e nenhum risco para esse bebê que está chegando. E para a mãe também. Né? Porque se você faz um parto domiciliar e tem uma hemorragia, qual que é o tempo que você vai precisar de uma ambulância para buscar essa mulher, para levar no hospital? Se você tem uma parada de progressão, um sofrimento fetal agudo, e você precisa mudar a via de parto, que estava para ser vaginal, para cesariana, esse tempo vai interferir muito na saúde desse feto e dessa mãe, podendo até trazer sequelas futuras irreversíveis, né? Então, eu acho que é isso, é o respeito. Hoje a gente faz cesariana, por exemplo, né? Porque se a gente está falando de parto humanizado, vem só a ideia de parto vaginal. Eu, quando interno a minha paciente, eu busco ela no quarto, eu ausculto o batimento do neném antes de levar para a sala de cesariana. Ela e o marido, eu acompanho os dois até a sala de parto. Enquanto a enfermeira está fazendo os procedimentos de pegar a veia, de passar a sonda vesical, eu estou ali conversando com ela. Os anestesistas transformam também um ambiente num ambiente mais agradável, colocam um tipo de música que a paciente prefere ouvir. Né? Quando o neném nasce, a pediatra já abaixa o campo cirúrgico para o neném já ver o neném ali, né? Naquele primeiro minuto, para ela ver ligando o cordão. Depois o neném vai para a pediatra, ele já mama na mãe ali na sala, mesmo sendo cesariana. E a gente consegue colocar o neném para mamar mesmo na cesariana, na primeira hora de cesariana. A gente já deixa a paciente mobilizar assim que a anestesia termina. Ela já começa a alimentar assim que a anestesia termina, 2, 3 horas depois do parto. Sim. Com 7 horas, 8 horas de pós-operatório, a paciente já levanta, toma banho, tira soro, tira sonda. Então, é muito rápido, isso também mudou muito. Então, eu acho que a cesariana também é humanizada, assim como o parto vaginal também o é. Sim. Então, a protagonista tem que ser a mulher. Se ela quer cesárea, a gente pode até convencer ela que tem mais riscos, mas a gente tem que respeitar aquela vontade dela. Essa é a minha opinião e é assim que eu faço. Por exemplo, esse ano no carnaval, eu tive uma paciente que a bolsa rompeu 8h30 da noite do sábado de carnaval e o neném nasceu de parto normal às 2h40 da tarde. Então, quer dizer, foi um trabalho de parto prolongado, mais tranquilo, que eu estive do lado da paciente o tempo todo e ela queria ter o parto vaginal. Então, eu não podia frustrar ela. Não tinha nada interferindo ali para ela não ter. A gente estava no ambiente hospitalar o tempo todo, a gente escutando o batimento o tempo todo, conversando, ela fazendo exercício, fazendo alongamento, e conseguiu ter o parto, mas era um desejo dela desde o pré-natal. Então, eu acho que a gente deve respeitar. O primeiro
a primeira opção é essa, respeitar aquilo que a paciente gestante, deseja, né? a gestante. Isso é muito e interferir importante. quando precisa interferir, né? Porque tem uma frase que fala que a obstetrícia é a arte de saber esperar. E eu completo essa frase falando que é a arte também de saber a hora que a gente deve intervir, né? Para não ter prejuízo para a mãe E nem nem para para o feto, né? né? Porque hoje a gente também acompanha, né, no Instagram, nas mídias, enfim, uma romantização do parto, tanto natural com acompanhamento médico no hospital, quanto dos partos que, assim, eu não me vejo nessa situação, então por isso que eu acho que eu vou falar a palavra que eu vou falar como uma leiga, né? Os partos um pouco mais, eu acho um pouco aventurados, que são os famosos partos aí que as pessoas estão fazendo em casa, né? A minha pergunta é a seguinte: eu fiz uma escolha, eu quero ganhar meu neném em casa, com uma parteira, é uma escolha minha, mas até que ponto o meu bebê tem a ver com essa escolha? Porque como que faz? Você nasce ali e tem um problema com o feto. Então, essa é a hora que eu acho que a paciente tem que escutar um pouquinho o médico, né? Deixar ele também intervir um pouquinho nessa escolha. Uhum. Quer ter o parto vaginal? Vão ter num ambiente hospitalar, né? E não num ambiente domiciliar, que é muito arriscado. Porque eu acho que a gente está voltando muito no tempo, né? E aí a gente pode ter complicações que pode ser evitada. Não Pois que não possa ter o parto vaginal, mas vamos ter num ambiente hospitalar. E aí que eu falo, por trás da mídia, né, dessas pacientes que têm domiciliar e são muito poderosas financeiramente, o que tem montado ali por trás disso tudo? Uma Né? Eu equipe, posso aqui né? estar criando uma polêmica, mas o que tem montado ali por trás disso tudo? Eu Eu não não sei. colocaria meu filho Qual em que é a risco. estrutura que tem Nunca. ali, né? Não sei. Entendeu? Com certeza que você pode saber que eu, se fosse eu, uma dessas pessoas, teria ali até um helicóptero lá fora com oxigênio, porque se pensar que uma criança que vai nascer pode ter algum problema, né, naquele momento ali, porque a gente vê isso nos hospitais Com acontecendo, né? certeza, com E a certeza. criança demora um pouco para chorar, né, tem toda uma estrutura ali já para Tem. que aquela criança sobreviva também, não é só a Uhum, mãe. uhum. Claro que eu sei que vocês sempre têm tendência de olhar muito, principalmente no momento do parto, a saúde daquela mãe, né? Porque ela pode gerar outros filhos. E Mas principalmente se ela já tiver outro filho, né? principalmente se ela já tiver outro filho e tem uma família esperando em casa, né? Uhum. Não que o bebê é o ator principal do momento, mas a saúde da nossa, né? Estamos ali naquela condição, eu sei que é a prioridade de vocês. E aí? Né? Como é que faz? Eu, como mãe, escolher uma coisa dessa? Assim, eu acho. É isso que você falou, né? Tem que conversar com o Tem que obstetra. conversar com o É obstetra. polêmico, né? É É polêmico. polêmico, é muito individual. É muito individual, né? Eu tô falando só por mim, né? Uhum. Bom, você lá na clínica, você tem os seus equipamentos, ou seja, você já acompanha a mulher desde o princípio ali com as ultrassonografias também, não é isso? É isso aí. Desde o princípio, desde a primeira consulta, eu já faço acompanhamento com ultrassom e até prefiro eu acompanhar, porque a gente associa, né, a clínica obstétrica do dia a dia com o exame. Então, às vezes, se você detecta alguma coisa no exame clínico, você está com o seu ultrassom ali para confirmar ou descartar aquela possibilidade. Igual uma paciente que pode chegar no consultório e falar, eu acho que eu estou perdendo líquido, né? É na sexta-feira de tarde. Aí eu vou esperar até segunda-feira para ela fazer um ultrassom, né? Então, a gente já tem um equipamento ali, você já olha, não, você está com um volume de líquido normal, está tudo bem, né? Faça um exame especular, que é o exame vaginal também, para ver se não tem uma pequena perda ali pelo colo, que às vezes ela está perdendo pouco líquido, e isso ainda não é diagnosticado pelo ultrassom. Então, se associa o exame clínico com o exame ultrassonográfico. Então, o ultrassom no consultório, eu falo que não dá para ser obstetra hoje sem ter ultrassom no consultório. Não que substitua o exame clínico, Sim. mas é uma associação que dá mais segurança para a gente e para a paciente e o neném que está por chegar ali. E é isso. Nós, mulheres, aqui foi falado da nossa saúde. Como o Dr. Reinaldo bem colocou, e a gente disse no início, né, nós não somos apenas esse corpo, né? O orgânico, nós temos também mente, nós temos a psique.
Nós temos já até por crença, a necessidade de sermos amadas e cuidadas. Então, ter um profissional que traz à tona, que traz à luz todas essas necessidades é fundamental até para a nossa saúde física. E espero que vocês aproveitem muito esse podcast, tem muita informação rica para a nossa saúde. E mulheres, por favor, não usem nada para a sua saúde ginecológica sem antes ir ao médico ginecologista.